Amém. Salve o Senhor com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Para quem nunca me viu, talvez não me conheça, eu me chamo Lucy Cleide. Algumas pessoas me chamam de Cleide, né? Me conhecem há algum tempo, me chamam de Cleide. Sou pastora na casa do Pai, congrego na comunidade Batista Ágape. Meu apóstolo é o Luiz Ronaldo, né? E Luiz Duque, Luiz Ronaldo Duque e Luiz Fernando Duque. São os nossos mentores daquela casa. Eu estou aqui hoje, nessa noite, do meu marido, o pastor Antônio Carlos. Glória a Jesus. Estou ali com a minha missionária intercessora, minha irmã Lucilene, né? Irmã de sangue, irmã da Lucimar. Quem não me conhece, sou irmã também da Lucimar. Está ali minha sobrinha Kathleen, né? Glória a Jesus. Vamos tomar uma palavra aqui que o Senhor nos deu. Se encontra lá no livro de Gênesis. E Gênesis 2, versículos 18. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus porque, pastora, ontem eu não pude nem ir para a faculdade porque eu caí de novo e comecei a passar mal. Mas eu estou aqui pela misericórdia do Eterno. Assim como Deus usou a sua boca e disse que eu estava aqui pela misericórdia. Então a gente foi afrechada com umas dores e, na realidade, a gente viemos de um luto muito forte, né, que foi a perda do meu cunhado. Moramos todos no mesmo quintal. Vocês sabem como é que é morar no mesmo quintal. E nós ficávamos, nós três, sempre juntos, né? Assim, no quintal, eu, minha sogra e o meu cunhado. Então, assim, foi algo assim muito dolorido, porque ele chegava da caminhada dele, ele estava caminhando. Ele chegava da caminhada, quando eu ia pro salão, ele falava comigo. Quando ele voltava, ele falava comigo. Ou se não tivesse quintal, ele tivesse saído, ele estava se falando. E de repente a esposa dele fala comigo: Cleide, você viu o Paulo hoje? Aquilo bateu com uma flecha no meu peito. Porque na realidade, naquele dia eu não tinha ido, não tinha visto ele. E a gente viemos num barco, porque um pastor fazendo caminhada, estava com problema, né, de esse negócio de açúcar, glicose, né? Mas estava bem, com problema de pressão alta, tomando remédio controlado. Mas de repente, um carro, 6 horas da manhã, pega ele. A gente só como descobrir que ele estava já morto. Já era meia-noite quando nós achamos ele no hospital. Procuramos e achamos só no hospital. Então nós encontramos debaixo de um luto, e dentro disso a gente viemos com uma pancada muito forte. Travei isso aqui tudo meu, travei isso aqui. E na hora que eu fui socorrer, porque a notícia veio para mim primeiro, para me dar para a mãe, para dar para as irmãs, dar para os irmãos e tal. E eu travei isso aqui tudo meu. E quando eu travei isso aqui, uma dor de cabeça se apossou de mim. E a minha cabeça parecia que ia arrancar fora do lugar. E eu fiquei, o médico olhava, minha pressão 9/6. Não era pressão. E no mesmo instante, eu quero contar logo no começo, tá? Talvez você não vai entender, mas no final você entende. E aí eu falei pro Senhor: Senhor, o que é isso? E eu acordava e dormia com dor de cabeça. E aquela dor de cabeça começou a possuir a minha cabeça e começou a doer. E quando eu entendi e falei com Deus: Deus, fizeram um trabalho com a minha cabeça. E Deus me mostrou uma cabeça de cera. Você agora não está entendendo, mas você vai entender. Quando nós estamos em guerra, Satanás aproveita o que está acontecendo e ele entra para te derrubar e para te matar. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, as orações dos justos, porque levantou 3, Lucilene, Clóvis
aproximar e bradou na terra. Aleluia. E aquilo que estava acontecendo, eu estou falando, estou me arrepiando da cabeça aos pés. Aonde que estava o meu nome teve que se desfeito. Aleluia. Teve que ser desfeito. Por quê? Porque no mesmo tempo que Deus revelava para eles, revelava para mim uma cabeça de cera, mas mostrou o corpo todo. E a cabeça foi derretendo e a dor da minha cabeça foi jogado por terra. Hoje você veio aqui, mas você veio debaixo de terra. Que isso, pastora? Não estou jogando praga, não. É todos os momentos você está em guerra. Desde quando você levantou as mãos para o céu, você já está em guerra com Satanás. E a palavra que está escrita aqui, para mim, é uma palavra de guerra. Foi dado um tema. E esse tema, Deus começou a falar no meu coração. Eu falei, Jesus, para onde que eu vou? Não me deram o versículo, mas Deus falou comigo, vá para onde eu te mandar. E aí eu fui para Gênesis. Talvez eu dou uma passeada em alguns outros versículos aí, mas eu vou entrar aqui em Gênesis. Gênesis 18 vai dizer assim, 2:18. Amém. Amém? Amém. Depois, o Senhor disse, não é bom que o homem vive sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Não é bom. E ele disse que ia fazer a outra metade. Você está dando glória a Jesus? A Bíblia vai narrar uma história em Gênesis, a qual você já leu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, talvez muitas vezes. A Bíblia vai falar de uma criação. A Bíblia vai falar que o Senhor, Ele achou necessidade de criar os animais. A Bíblia vai falar que o Senhor, Ele achou necessidade de criar as plantas. E a Bíblia também vai dizer que o Senhor, Ele cria um jardim. Quando o Senhor cria um jardim, Deus vê uma necessidade desse jardim ser cuidado. E Ele vai criar o homem. E esse homem é Adão. A Bíblia vai narrar essa história, vai dizer que o Senhor, quando Ele vai criar, fazer as criações dele, Ele vai ter uma necessidade que esses animais tenham nomes. E também vai ter uma necessidade que tudo que há naquele jardim seja tratado, cuidado. E aí o próprio Deus, Ele tem todo o cuidado de fazer tudo em detalhes. Porque meu Deus é detalhista. Aleluia. E aí o meu Deus, Ele começa a fazer as coisas dentro daquele jardim. Mas dentro daquele jardim, o próprio Deus, Ele conversa com Adão. E a conversa que Deus tem com Adão é dizer para ele: aqui está o jardim. Está vendo o jardim? Está florido. Mas tem algo aqui nesse meio que você não pode tocar. Nem tocar e nem comer. Entenda isso. Eu entendo que o próprio Deus, quando Ele conversa com Adão, já existiam os animais. Bem, porque os animais nasceram primeiro do que o homem. Então, esse homem, chamado Adão, teve uma conversa com Deus. E Deus teve uma conversa com Adão. E a serpente, ela já fazia parte do habitat do jardim.
Veja que a serpente, ela já estava no jardim. Então, eu posso dizer que a serpente, ela já sabia da conversa que o próprio Deus teve com Adão. Mas, quando Deus vê que Adão tem uma necessidade de ter uma pessoa do lado dele, não mais os animais, mas sim uma mulher do lado dele. Então Deus deixa Adão dormir um sono bem profundo, e o próprio Deus vai fazer com que Adão corta Adão, abre a carne do Adão, tira lá a costela, né? E depois a carne se fecha, e quando Adão acorda, já existe a Eva. Agora, nessa parte, é o que mexe comigo. A mulher, ela tem alguns probleminhas de necessidade. De quê? De falar, conversar, ter amigas. E nessa hora não existia uma outra mulher, só existia Adão e a Eva e a serpente. E aí isso aqui começa a entrar dentro de mim, porque quando Eva começa a dialogar junto com a serpente ela começa a conversar com Eva. E ela fala assim para Eva: você pode, olha na tua Bíblia aí, comer de toda que tem no jardim, de tudo que tem no jardim. Mas espera aí, se a cobra veio primeiro, a cobra já sabia da conversa que Deus tinha com Adão. O problema é que Eva começou a dar ouvido o que a serpente estava falando com ela, e se esqueceu daquilo que já havia sido sentenciado no jardim. Meu Deus, aleluia! Começa-se um tribunal. Porque o meu Deus, ele não volta com a tua palavra. O meu Deus, ele não volta com a palavra que ele fala. Então ele deu uma palavra para Adão. Tudo começa com uma palavra. Cuidado com a palavra que algumas serpentes têm falado no teu ouvido. Porque muitas das vezes a serpente, ela dá uma ajeitadinha de ficar no meio de alguém que não está percebendo que ela está no meio, mas ela está por perto, porque serpente, ela passa despercebida? Não. As pessoas temem ela, mas se ela ficar quietinha, alguém vai dizer: ela está calada, ela não está falando nada, mas ela está escutando. Cuidado com aquilo que você fala perante alguém, porque alguém vai guardar aquilo e depois vai usar contra você. Foi isso que aconteceu no jardim. O meu Deus está falando nessa noite que tem serpente boqueando pessoas. Ah, peraí, pastora, como que essa serpente vai me boquear? Eu sou muito esperta para isso. Eu sou muito esperta para aquilo. Eu tomo cuidado naquilo que falo. Não! A serpente espera o momento certo para ela abocanhar. A serpente espera o momento certo para ela
você não percebeu que a serpente estava no jardim, nasceu primeiro, sabia das condições que Deus deu, sabia que Deus tinha falado, mas mesmo assim, ela turba a voz, a palavra, e vai dizer: não, ele falou que você não podia comer, mas comer só esse fruto, qualquer fruto que está aqui você pode comer. O problema é que a Eva, ela não escuta mais o céu. O problema é que a gente hoje não escuta mais o que o céu está falando e quer escutar o que o outro está falando conosco. E Deus me trouxe nesta noite aqui para dizer: tem alguém dizendo algo para você? Você conhece a voz de Deus? Se você não está conhecendo a voz de Deus, mas tem algum problema com você. É porque no exato momento que Eva está no jardim, a serpente conversou com ela. Eva imediatamente começa a dar ouvido à serpente. A serpente diz para Eva: ó, ele não falou isso não. Não foi isso que ele falou. Você sabe o que ele falou? Ele falou que você podia comer toda a árvore. Mas sabe por que ele está falando isso? Porque certamente se você comer, você vai ser igual a ele. O problema é que você quer ser igual, mas Deus até falou que você fazia coisas melhores, maiores que ele. Mas ele não te pôs no lugar dele. Aleluia! Não te pôs no lugar dele, se ponha no seu lugar. Aleluia! O problema é que tem pessoas ditando regras para Deus, dizendo para Deus o que tem que fazer, o que ele vai fazer, como que ele vai fazer, do jeito que ele vai fazer. Mas o meu Deus, ele não obedece homem, ele obedece o Pai. Sem o Pai, sem o Filho, sem o Espírito, você é o quê? O que acontece aqui que a serpente fala isso para Eva, aponta e ela pega. Leva a sua boca e come. Ela não só ela tocou e comeu, porque não podia tocar e nem comer. Tem gente tocando onde não é para tocar. Meu Deus. Tem gente comendo que não é para comer. É forte. Tem gente fazendo muitas coisas e meu Deus está dizendo: olha, eu não mandei você tocar aí agora. Eu não mandei você ir para esse lugar. Eu não mandei você fazer isso. E você está temendo, dizendo que vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. Da glória. Aleluia. E o meu Deus, ele te dá o acesso. Deixa você chegar. Deixa você ir. Eva pegou o fruto, comeu o fruto e deu para alguém. Quer botar você no meio da vergonha. Meu Deus. Porque no exato momento que ela come, eles olham para eles e veem que eles estão nus. E aí? A nudez já foi jogada para fora.
isso? Como pegar? Se já foi decretada uma palavra, se comeres, morrerás. Se tocar, morrerás. O problema é que está tocando e está comendo. E aí a Bíblia também diz, no momento da Santa Ceia, come para sua própria condenação. E aí, por isso que a Bíblia vai dizer que hoje tem muitos fracos e doentes e outros que dormem. Eva comeu. No mesmo tempo se sentiu descoberta. Eles estavam nus, mas a inocência, Muito forte. tudo Aleluia. aquilo acabou. E aí vem a sentença do Senhor. A sentença, o tribunal já estava posto desde o primeiro dia que o Senhor falou da palavra: não coma, não tome. Meu Deus, aleluia. A sentença já era decretada, já havia um tribunal preparado. Só que no momento da vergonha, no momento em que come fruto, eu vejo o próprio Espírito Santo de Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo saindo de Deus deles. E eles ficaram sem o Espírito. No exato momento que o Espírito Santo sai, eles começam a sentir dores. O Senhor grita: Adão! Adão! Oh, Adão! Aonde que você está, Adão? Aonde que você está? Cadê você? No exato momento ele se esconde, ó, atrás de uma árvore. E quando se apresenta a palavra assim: eu te ouvi, nós te ouvimos. O chamado, o Senhor nos chamou, mas não se apresentamos porque estávamos nus. Tem muita gente se apresentando perante Deus nus. Dizendo que tá assim, ó, tô com a vida assim, ó, no altar, minha vida tá assim, ó, tá até acima de Deus, parece. Da glória. Mas a vida tá lá embaixo, toda desgraçada, toda arrebentada, mas tá dizendo: minha vida tá no altar. Mas quando tem um culto que tá pegando culto! Eu vou me esconder por trás da cadeira. Vou escrever alguma coisa, vou mexer no celular, vou fazer qualquer coisa. Por quê? Porque eu vou me esconder. Porque se eu ficar de frente, alguém vai olhar para mim e vai dizer: o Senhor mandou descer agora. Desce. O Senhor mandou você parar agora, para agora, senão eu te paro. Adão e Eva começaram a sentir dores. Aconteceu várias coisas na vida deles, por quê? E o Senhor permite. Você sabe quantos anos Adão viveu? 800 anos. 800 anos sentindo dores indeterminadas.
Sabe por que Deus fez isso? Porque eles precisavam gerar. Porque a partir daquele momento que houve o pecado, houve as dores. Mulheres começaram a assistir dores de parto, começaram todas essas palavras que está lá escrito que você já conhece. As dores começaram, mas a maior dor de uma mãe é perder um filho. Pastora, a maior dor de uma mãe é perder um filho. E Caim e Abel se mataram um ao outro. A mãe teve que conviver. O pai teve que conviver com o pecador do pecado. O tribunal de Deus chegou naquela casa. Da glória. Eu vejo o tribunal de Deus falando: olha, eu bati o martelo na tua casa, a sentença já foi dada, a morte vai chegar na tua casa, você vai sentir dores. E a dor não vai passar. Algum tempo depois, Deus permite que eles tenham um filho, mais um filho. Mas a sentença de Deus foi dada. Cuidado com o tribunal de Deus. No tribunal do homem, tem advogado, tem os despachante, tem uma multidão de pessoas. No tribunal de Deus são o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Ai, Jesus. E como eles são um só, não tem como esse aqui falar com esse aqui falar com esse e dizer: não, vamos tirar essa sentença, vamos tirar. Não, vamos tirar, não, vamos tirar, não. A sentença já foi dada, a palavra não pode voltar. Aleluia. Cuidado com aquilo que você deseja. Cuidado com aquilo que você quer fazer. Tem muita gente fazendo muitas coisas fora, pastora. Na hora que Deus começou a falar comigo sobre essa palavra, Deus falou assim: é a palavra que você vai falar. Senhor, mas podia ser assim, mas podia ser assim, mas podia. Eu falo: não, é essa palavra. O tribunal do homem, o homem dá um jeitinho para tirar. Meu Deus! O tribunal do homem, você espera. Peraí, vou coçar a mão. Que quanto que você quer para tirar meu filho de lá? Meu Deus! Pegou, hein? Eita, pai. Aleluia. Quanto que você quer para tirar meu filho de lá? Aí você chega com dinheiro e dá. Mas mesmo assim está marcado uma sentença. Na mão de quem? Na mão do homem! O homem! Você está marcado por quem? Pelo homem? Ou está marcado por Deus? Está com medo do homem? Quer pagar o homem para pagar suas dívidas? O Senhor está dizendo que nessa noite Ele está mexendo com lá por baixo, ó. Aleluia. Jogando pra cima, ó. Jogando pra cima, por quê? Porque tem muita gente indo e não tá entendendo porque tá indo. E aí o Senhor paralisa, não tá entendendo porque tá paralisado. Aí o Senhor bota na cama, não tá sabendo porque tá na cama. Sabe sim. Sabe? Sabe? Por que o bandido, quando ele vai preso, mesmo ele sabendo que ele vai preso pelo aquilo que ele fez, ele nega. E diz assim: não, eu não fiz isso não, mas aí mostra a câmera, não é naquele dia, aí começa a tentar lembrar. Que isso? Você não vai lembrar do que você fez ontem, de ontem, ou um tempo atrás? O Senhor está te trazendo a memória hoje. Hoje é o dia de trazer a memória.
No tribunal de Deus ninguém escapa. No tribunal de Deus ninguém escapa. Se Deus falou, está falado. A Bíblia vai narrar uma outra história que vai falar sobre um casamento. Jesus tinha uma necessidade de passar por alguns lugares. E nessa passagem que Jesus faz, ele chega num casamento, a qual a mãe dele está lá, os irmãos dele estão lá, os conhecidos estão naquele local. Mas Jesus chegou naquele casamento. Vou falar desses 2 versículos e vou fechar por aqui. Quando Jesus chega naquele casamento, faltava o vinho. Faltava o vinho. O casamento estava acontecendo. O vinho acabou. Precisava ser regado. Aquelas pessoas precisavam beber, precisava acontecer o casamento. E o casamento tinha que ocorrer da maneira mais linda possível. E a mãe de Jesus, ela quer induzir o filho, o ser filho da carne, para fazer o que tinha que ser feito. Mas ele diz que não é chegada a hora dele. Se acalma. Ainda não é chegada a hora dele de fazer um milagre na tua casa. Aleluia. Jesus, mas vou ficar nesse negócio até quando? Diz, não, peraí. Ainda não chegou a hora. Mas eu vejo nesse versículo, pastora, é algo que entra dentro do meu coração, que o próprio Deus, ele faz aquilo tudo ali, e depois quando ele vê que está todo mundo, ele sai. Mas Jesus, ele sai para uma outra cidade, outras cidades, e o próprio Deus, ele vai chegar numa cidade chamada Samaria. E em Samaria vai ter uma mulher na beira de um poço. Aquela mulher que estava na beira daquele poço, o Senhor precisava chegar nesse casamento, sair desse casamento, e desse casamento ele precisava chegar até onde estava aquela mulher. Aquela mulher, ela precisava de água para beber. Precisava de água. Mas todas as vezes que aquela mulher chegava perto, tinha alguém, aquela mulher voltava, porque aquela mulher tinha problema com a sociedade. E o próprio Deus, ele faz tudo corretamente. Ele chega naquele local, pastores, e ele começa a dialogar com aquela mulher. Ele começa a conversar com aquela mulher. Havia uma necessidade de Deus conversar com aquela mulher naquele momento. E na conversa ele fala com ela: chama o seu marido. E ela vai dizer o quê? Ela não tem marido. Eu vejo o próprio Deus tirando uma sentença da vida daquela mulher. Deus, ele foi fazer um casamento, porque no meio daquele casamento ainda tinha uma mulher que lá na frente ela podia destruir o casamento. Entende isso? Então o Senhor, ele vai lá, faz o que ele tem que fazer, conversa com aquela mulher, e quando aquela mulher fala que ela não tem marido, o próprio Deus, ele vai fazer com que
vezes. Tem gente que vai bater o martelo e dizer: essa não presta, esse não presta, esse não tem mais jeito, Deus não está mais com ele, ela vai morrer assim, ele vai morrer assim, a casa dela vai ficar assim. Mas o Senhor, Ele está entrando na casa hoje, está dizendo: eu tiro a sentença que foi jogada sobre a sua casa. Eu bato o martelo e digo: hoje eu vou dar salvação para dentro da tua casa. A sentença de morte já vai sair da tua casa. A morte espiritual, a morte material já saiu da tua casa hoje. Porque ninguém vai destruir aquilo que o Senhor já decretou na minha e na tua vida, na minha e na tua história. A sentença do homem é uma, a sentença de Deus é outra, é outra, é outra. A sentença daquela cidade era julgar, era penejar, era matar aquela mulher. Com o quê? Com a palavra, com o julgamento. Mas Jesus veio para livrar e dar vida com abundância. E Ele diz assim: quem bate o martelo na vida minha, na sua vida e na minha vida é Ele. E hoje o martelo de Deus está sendo martelado aqui. Eva e Adão teve que ver o que o Senhor falou, a palavra que Deus falou, que ia ter sentença de morte. Mais tarde veio a sentença de morte. Foi a morte. Foi a morte espiritual e a morte carnal do próprio filho. Cuidado, porque você pode ver que o tempo está passando demais e achando que está tudo bonitinho demais, e o Senhor falou: tem uma sentença para mim dar ainda na tua vida. E talvez eu não vou entender, como nós não entendemos a morte do meu cunhado. Talvez o próprio Deus conversou com ele e a gente não sabia, e a sentença foi dada. Era arrumadinho demais, pastora. Pensa num negócio bem arrumadinho. Tudo era muito. Mas a gente não sabe. O Senhor, Ele está dando hoje oportunidade. De quê? De você não passar agora, porque vai haver um tribunal no céu. Esse tribunal no céu ninguém escapa. Ninguém. Quando chegar diante dele, há um tribunal para ser passado. Começa hoje a entender que aqui é o momento de você começar a refletir e entender que se você não tirar isso de dentro de você, esse pecado, não ouvir a voz da serpente, para você ir para um lado, para você ir para o outro, às vezes vem para a igreja, às vezes não vem, às vezes não fica vendo novela, às vezes se amarra toda dentro de casa, às vezes fica fazendo tanta coisa e esquecer que o Senhor está te dando oportunidade para nem você e nem a sua família passar por esse tribunal. O homem também tem um tribunal dele. A justiça de Deus é aquela que você já sabe que Ele vai fazer na tua vida. O homem, ele fere, machuca e não te acaricia. O meu Deus, Ele pode até fazer você sentir dor, mas Ele bota a mão na sua cabeça e diz, te chama de filha, e diz, eu chamo. Deus hoje quer te botar no colo e te chamar de filha. Deus hoje quer te colocar no colo e te chamar de filho. Deus hoje, nessa noite, Ele quer fazer algo diferente na tua vida.
E por isso Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: filha, eu estou aqui. Aleluia. Eu estou aqui. Tá doendo? Tá sentindo dor? Tá machucando? Mas eu estou contigo. Glória a Deus. Ai de mim se não fosse Deus. Ai de mim se não fosse Deus. Ai de você se não fosse Deus. Deus hoje, Ele está te dando vitória nessa noite. Não escuta mais a voz de outros, mas reconheça a voz do teu Deus. Porque a cobra hoje, ela, olhando para ela, ela é Satanás. E Deus não quer que você ouça a voz de Satanás. Ele quer que você ouça a voz dele. Então nessa noite, ouve a voz do Senhor. Porque Ele te chama e te convida. Tem alguém aqui nessa noite que não está mais ouvindo a voz do Senhor? Alguém nessa noite que não está mais dormindo? Alguém nessa noite que não consegue mais dormir, vira para um lado, vira para o outro? Que não está conseguindo fazer mais os afazeres da sua casa? Está se arrebentando toda hora acontece uma coisa diferente. Eu te convido a você vir aqui na frente e os pastores vão orar por você. Porque muitas das vezes a gente não entende, não está conseguindo nem estudar, não está conseguindo dormir, não está conseguindo comer, não está conseguindo trabalhar. Deus está dizendo assim: vem aqui na frente hoje, que tem quebra de maldição na tua casa, na tua vida, na tua história, tem quebra de maldição hoje. O Senhor quer quebrar algo que foi amarrado lá atrás. Se o Senhor está quer desfazer isso tudo. Se você hoje sente que o teu coração está pesado, que o teu coração está entristecido, que o seu coração não está aguentando mais essa dor que está no teu peito, essa vontade de gritar, essa vontade de falar, essa vontade de dizer Senhor, e muitas das vezes nem a palavra Deus está na tua boca. O Senhor hoje te convida para você vir à frente. Tem alguém nessa noite, eu não estou te convidando para você aceitar Jesus, né? Mas é para você deixar as suas dores no pé do altar. As dores que estão te machucando, aquilo que está doendo em você, Deus está te convidando nessa noite para vir para os pés do altar. E se Deus me fez fazer esse convite, porque muitas das vezes eu ministro e depois eu só ministro, mas o poder de Deus que está culminando dentro de mim está dizendo: tem alguém aqui que não está dormindo. Tem alguém aqui que não está dormindo. Tem alguém aqui que está rolando na cama, acorda, vai trabalhar, fica no trabalho com sono. E o Senhor está dizendo assim: eu estou te dando vitória hoje. Se você quer a vitória de Deus, vem aqui na frente agora. Porque o Senhor, Ele quer te livrar dessa